a Deus, como é bom receber uma oração, né, meus irmãos? Boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, eu amo domingo, né? Domingo, dia de igreja. A gente que é de igreja, domingo sem igreja não é a mesma coisa, né? Tão bom a gente vir para a casa do Senhor, a gente é alimentado, a gente recebe combustível para enfrentar a semana toda, ou para desfrutar da semana toda. Eu sempre que tenho oportunidade, eu gosto de perguntar quem está nos visitando. Quem não é da IPAM e que está aqui pela primeira vez ou que está nos visitando, levante a sua mão. Muitos irmãos, vocês podem ficar de pé? Aplauda o Senhor, IPAM. E você que é da IPAM, cumprimente a pessoa que está, fala seja bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui na IPAM. Seja bem-vindo na casa de Deus. Nós somos a igreja profetizando as nações. Nós temos cultos aos domingos, como já foi dito aqui, às 10 da manhã, às 5 da tarde, às 7h30. Sejam muito bem-vindos. Vocês são muito preciosos para nós. Se vocês não têm uma igreja, vocês são convidados a vir. A aula de membresia é todo domingo, às 9 horas da manhã. Mas se você está só visitando, às vezes é de outra cidade ou de outra congregação, também é muito bem-vindo, volte sempre. Amém? E você que é aqui da IPAM, e você ainda não fez membresia, tem alguém? Pode levantar a mão, gente, não tem problema não. Vou brigar não. Então, nós temos a membresia, que é todo domingo, às 9 horas da manhã. Ali a gente vai receber um alinhamento para que você venha fazer parte dessa família junto conosco. E você se torne parte desse corpo da igreja profetizando as nações. Então, se você ainda não fez, faça também. Quem ainda não se batizou, hoje eu vou perguntar tudo. Quem ainda não se batizou, levanta a mão. A Fê. Aula de batismo também. Todo domingo às 8h30 da manhã. Você vem, você vai receber o ensinamento. Na hora que você achar, pronto, entendi, estou pronto, você vai batizar. Então, se você, não tenho certeza, vem que você vai ouvir a palavra, você vai entendendo. E aí, quando você se sentir apto, você batiza. Mas é importante você vir. E vou perguntar mais coisa. Quem aqui não faz parte de nenhum ministério? Pode levantar a mão. Ó, tem um pessoalzinho aqui, né? Gente, a nossa igreja é uma igreja ministerial. É uma igreja que ela se move nos 5 ministérios e aqui dentro a gente funciona como se fossem departamentos. Então nós temos ministério de intercessão, ministério do Kids, das crianças, ministério de família, ação social, eu posso esquecer algum, teatro, dança. Nós temos os guardiões, nós temos ministério de homens, temos as mulheres. Então, assim, tudo isso, para que a igreja funcione, como diz a pastora Fernanda, são rodas dentro de rodas, um dando apoio para o outro. Mas você participando de um ministério, é oportunidade também de você ser cuidado. Como eu vou saber se você veio, se você foi embora, ou se você está com algum problema, se a gente não te conhece? Não é verdade? Eu já passei por isso e não é bom a gente entrar e sair de uma igreja e ninguém nem nos notar. Não é bom isso. É bom que a gente esteja em comunhão, não é, Edmeia? É verdade. Então, venha fazer parte, procure um dos pastores ou alguém da recepção e pergunte como que eu faço para fazer parte de algum ministério. Se você ainda tem dúvida, também nos pergunte. Eu não sei direito ainda o que eu posso fazer. Vem, às vezes você começa em um e depois acaba se encontrando em outro, não tem problema. Mas o importante é você estar junto. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor, que é tão maravilhosa. Nós amamos a palavra do Senhor. Nós amamos o que a palavra do Senhor, ela produz em nós. Amém? Bom, olha que imagem bonita, escrito avivamento. Que linda imagem, né? Assim na terra como nos céus. Trazer o reino dos céus para a terra.
Isso é um avivamento. E o avivamento, ele é tão importante quando ele gera um impacto, não só na igreja, como na sociedade. E quando este impacto, ele permanece e gera frutos. Isso é um avivamento. O avivamento, ele não é somente um movimento profético de dança, de cantar, onde fazemos muitas vezes barulhos santos e choramos. Isso está e faz parte de um avivamento, mas só isso não é o avivamento. O avivamento, ele precisa gerar mudança. Ele precisa gerar frutos e frutos que permaneçam. Esse é o avivamento. E falando em avivamento, a gente pode começar rapidamente falando deste século mesmo. Em 1904, nós tivemos na Europa o avivamento de Gales, que foi com Evan Roberts, um jovem que orando, ele trouxe um avivamento para toda aquela nação. Fala que num período muito curto, milhares de pessoas foram impactadas pelo poder do evangelho. Lá na Índia também, em 1905, isso tudo aqui, o nosso amigo Gil falou, quem veio na vigília. Quem esteve aqui na vigília, gente? Foi tremendo, não foi? Foi tremendo. Dá vontade de viver só na vigília, né? A vontade de ficar só no ambiente da vigília. Nós também tivemos o avivamento da Pandita Ramabai. Também uma jovem que convidou outros jovens para orar, para se santificar, para buscar a Deus. E quando viu aquilo, impactou também milhares de pessoas na Índia. Esse também é um dos mais famosos. Em 1906, o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, na Califórnia, pelo William Joseph Seymour. E esse avivamento da Rua Azusa, ele é o que mais nos atinge, porque esse avivamento, ele foi o que trouxe, eu vou chamar a palavra assim, mas eu acho que nem define, como movimento pentecostal. O que é isso? Muitas vezes nós dizemos que nós somos pentecostais, mas às vezes a gente não sabe direito o que é isso. O que aconteceu? Nesse avivamento, esse povo, ele foi totalmente invadido pela presença de Deus. Todos foram batizados no Espírito Santo. E houve, eu vou dizer, qual a palavra que eu posso usar? Uma redescoberta. Porque isso já acontecia na igreja primitiva, do orar em línguas. Então as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, as pessoas oravam em línguas e ali eles tiveram um entendimento que o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo, ele não é somente, eu tenho um bom caráter, eu faço boas obras, não. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência sobrenatural. Uma experiência que é além daquela da conversão. Porque quando nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus, nós somos inseridos no corpo de Cristo, automaticamente você recebe a salvação de graça. Você não precisa fazer nada para isso, você é salvo. O Espírito Santo, ele passa a morar dentro de você. O próprio Deus passa a morar dentro de você. Mas a experiência do batismo com o Espírito Santo é uma outra experiência. É uma outra experiência. É uma experiência também diferente do batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? Você acabou de aceitar Jesus e você vai fazer uma confissão pública que você realmente quer ser. Eu faço parte desse corpo de Cristo e eu declaro publicamente que eu estou morrendo para a minha velha vida e vou ressuscitar junto com Cristo para uma nova vida, para uma novidade de vida junto com Ele. Amém? Vocês estão comigo? Então a experiência do batismo com o Espírito Santo não é a conversão e não é o batismo nas águas. E nem é também o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma questão que o Senhor, ele vem o quê? Moldar o nosso caráter. Quais são os gominhos do fruto do Espírito? Bondade, paciência, domínio próprio. O que mais? Vai me dando cola aí. Bondade. A pastora Aline, gente,
as crianças aqui, vocês estão pensando que é fraco? O negócio aqui não é fraco, não. Se eu chamar o Bernardo, meu filho aqui, porque eles aprendem. A pastora Aline passou o ano passado todinho falando do fruto do Espírito. E cada semana as crianças, eles tinham um cachinho de uva. E cada semana eles ganhavam uma uvazinha. Com a bondade, com a alegria, com a paciência, com o domínio próprio, com o amor. Mas o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo também não é isso. É uma experiência sobrenatural para o enchimento de poder, para você ser capacitado para cumprir a obra do Senhor e participar desse avivamento. Amém? Então, quando a gente fala, do batismo do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, a gente fala também dos dons. Que maravilha! O que é isso, pastora? Os dons são ferramentas, são presentes que o Espírito Santo nos concede para a edificação da igreja, para a edificação das pessoas. Então, realmente, quem já sabe, a gente só está, como se diz, é isso mesmo. Se você ainda não sabe, glória a Deus. Nós estamos alinhando a visão, amém? E quais são os dons? A Bíblia fala de 9 dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e dons de interpretar essas línguas. Gente, isso é sobrenatural. Isso não é desse mundo, isso é do céu, isso é de Deus. E para que a gente vai ter isso? Para a gente falar assim: eu tenho o dom de palavra de conhecimento, você não tem. Igual criança, eu tenho, você não tem. É para isso que o Senhor nos concede? Não. O Senhor nos concede para a edificação da igreja, para a edificação do corpo dele, para isso que o Senhor nos concede. E a palavra do Senhor diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, diz assim: buscai com zelo, buscai com carinho, buscai, pense quais são os melhores dons para você, e você tem que buscar, você deve buscar esses dons. Bom, falando disso tudo, de dons, e logo depois que o apóstolo Paulo ele fala dos dons, ele fala que se você não tiver amor, de nada vale. Você pode falar em outras línguas, você pode fazer o que você quiser, mas se você não tiver amor, nada vale. O amor, ele é o dom supremo. A nossa nação está vivendo um tempo diferente. Quem consegue perceber isso? Amém? Nós como igreja do Senhor no Brasil, vocês percebem que nós estamos vivendo um novo tempo? Vocês percebem que nós estamos caminhando? O avivamento já está vindo, mas no meu espírito, eu creio que nós estamos caminhando para um grande avivamento. Preste atenção em todo o cenário. Você pode prestar atenção no cenário político. Como a igreja se levantou em oração. Há muito tempo eu não via a igreja tão esclarecida, tão se importando, intercedendo, chorando, se importando com o que está acontecendo. Nós estamos num tempo, eu já disse aqui isso uma vez, eu vou repetir. A minha mãe, o Cássio falou até dela hoje de manhã, a minha mãe é a irmã Jane, minha mãe é das irmãs de oração. Eu falo, gente, mas a minha mãe virou uma intercessora da política nacional do país. De repente, a minha mãe está sabendo mais do que eu. Minha mãe sabe tudo que você perguntar. Você não está sabendo? Eu falei, mãe, não estou sabendo, mas ela está sabendo de tudo. Por quê? Porque o Senhor levantou as irmãzinhas do coque para orar. Fui falar com a Eliane, que também tem a mãe pastora do coque. A Eliane falou, minha mãe também. Eu falei, não é que é isso? Que mover que é esse? A minha mãe falou que o Senhor acorda ela de madrugada para orar pelas decisões que os políticos vão tomar. Eu falei, Senhor, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa diferente.
como o meu sotaque não consegue deixar-nos esconder ainda, mas eu tô quase carioca, vocês acham? Não? Vou falar assim, mas com X, né? Ainda não deu. Eu sou de Belo Horizonte. Já falaram, né? Meu nome é Vanessa. Sou casada com o Cássio, mãe do Bernardo e da Bia. E há mais ou menos 20 anos atrás, eu era membro de uma igreja batista. E eu sempre amei ao Senhor. Sempre amei. A gente amava fazer tudo na igreja, né? E muitos anos eu fui do Kids, muitos anos de escola dominical. E o Senhor, gente, a nossa igreja era uma igreja bem pequena. E não tinha muitas pessoas. E coitado do povo, mas eu até cantava. Coitado do povo. Stephanie, assim, gente, coitado do povo, né? E eu participava do Ministério de Louvor dos adolescentes. Pelo Senhor, marchamos, seu exército poderoso é. Em toda a terra. Cantávamos músicas de guerra. Quem é noivo, levanta a mão, gente, eu não estou vendo não, bem alto assim, ó, para eu ver. Quinta-feira, às 8h, não falte. Não falte, ainda chame outro casal. Por quê? Porque nessas reuniões de casais a gente conta tudo, mas eu vou contar um pedacinho aqui. Eu e o Cássio, a gente tinha brigado. Nós já éramos namorados. Nossa, 20 anos atrás nós já éramos namorados. E eu não sei o que aconteceu, que a gente estava meio brigado. E os jovens foram para fazer alguma viagem de um acampamento. A gente viajava muito, eu ministrava em outras cidades. E eu fiquei em Belo Horizonte. E aí eu não sei como eu cheguei numa conferência. Não sei se alguém me chamou, como é que eu fiquei sabendo, isso eu não me lembro. Mas eu cheguei numa conferência de avivamento. Nunca tinha visto isso na minha vida. Quando eu entrei, aí eu vi um pessoal lá cantando uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Orando com os olhos fechados. Aí eu falei assim, Espírito Santo, o que é isso que eu não conheço? Mas parece que é muito bom, eu quero. Não, e eu nem sabia nada. Aí eu fechei os meus olhos e falei, mas me ensina, porque eu quero isso. Nós experimentamos, aí depois nós fizemos as pazes, aí eu falei assim, amor, tem um mistério que você não está sabendo, mas eu estou sabendo. E aí eu dividi com ele, e aí nós fomos incendiando a nossa igreja local. O nosso Deus não é um Deus distante. Não é um Deus que nós devemos falar orações repetidas ou orações programadas. Nós podemos abrir o nosso coração e sermos livres e espontâneos na presença dEle. Amém. Eu não quero ficar de fora de novo. Senhor, eu não quero. Eu gosto de participar de tudo. Eu não quero ficar. E voltando a falar, gente, dos dons. Tem um dom tremendo que é a palavra de conhecimento. O que é isso? Palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é quando o Espírito Santo nos revela sobre uma outra pessoa, algo que é ou do passado, ou muitas vezes ela também vai... E por que eu estou falando isso? Gente, tem muita coisa acontecendo. Quem esteve aqui na vigília viu que o Rodrigo, um pastor de uma outra igreja, veio aqui nos dar um treinamento, porque até no evangelismo o Senhor tem nos dado novas ferramentas. Qual que é a nova ferramenta que o Senhor nos deu? Evangelizar com palavra de conhecimento. Evangelizar com panfleto é bom? É ótimo. Já evangelizei muito com jornal, quando eu era da Universal, porque eu já fui obreira da Universal, glória a Deus por isso. Muito evangelismo com jornal, que alegria. Mas hoje o Senhor nos está levando para um nível também, evangelizar com palavra de conhecimento. O que é isso? O Senhor vai nos dar algo que vai revelar uma coisa que só a pessoa sabe. E nesses dias, a nossa igreja foi desafiada a entrar neste mover sobrenatural. E na vigília, o pastor Rodrigo, ele convidou todo mundo que quisesse a participar. Eu vou chamar aqui a pastora Aline, vem aqui por favor, por gentileza. A participar desse treinamento. E olha o que eles fizeram.
eles foram para o Shopping Metropolitano hoje. E na sexta-feira, na vigília, pega o microfone, por favor, amiga. Eles foram para a vigília. Na vigília, eles anotaram o que o Espírito Santo colocar no seu coração. É isso mesmo? Foi, não foi? De colocar um nome. Boa tarde, gente. O nome de alguém, o lugar onde a gente ia encontrar essa pessoa, alguma característica dela, se ela era baixa, se ela é magra, alta, cor de roupa, alguma coisa assim. E aí, o que era pra gente fazer? E o que era para fazer? Então o Senhor ia revelar. Então podia ser no shopping. Deus me deu uma pessoa chamada Maria, que ela tem o cabelo loiro e ela vai estar sentada em frente ao McDonald's. Era assim, desse nível, né, Aline? Exatamente. E aí você foi. Foi uma galera, né? Me conta Quem aí. tava aí. Olha aqui, Quem gente, foi? o mistério. Quem foi? Glória a Deus. Conta aí, pastora. E aí nessa folhinha tinham várias. Você podia escrever de acordo com o que Deus fosse te falando. Eu vou contar a minha experiência, que eu anotei 4 nomes e 4 lugares diferentes. E eu fui a gente se dividiu, né, em grupos, e estava eu e Marcília e mais alguém, acho que a Silvana e tal. E tinha um homem que eu ia encontrar em frente à loja, não vou falar do departamento aqui, mas é uma loja muito famosa. E eu queria encontrar o homem de blusa branca que o Senhor me disse que estaria lá. E aí eu passei, quando eu cheguei ele não estava. Só que tinha também uma moça que estaria sentada, quando a gente estava aqui na vigília, Deus falou que ela ia estar sentada naqueles banquinhos, não me falou lugar, mas que ela teria cabelo preto, longo, e estaria sentada lá. E era para eu orar, porque ela ia estar muito angustiada. Aí eu passei com a Marcília, procurando um moço de camisa branca. Quando eu passei, eu falei, peraí, Marcília, passei porque o nome desse evangelismo é caça ao tesouro. Falei, passei por um tesouro. Aí eu voltei, sentei perto da moça, eu falei, eu posso falar com você? Aí ela falou, sobre? Aí eu falei, sobre Jesus. Aí ela, pode sim. Aí eu falei para ela assim, olha só, eu sou da igreja e a gente está num treinamento de ouvir a voz do Espírito Santo, e eu ouvi dele na sexta-feira que eu ia te encontrar aqui. Aí ela olhou assim para mim meio assustada. Coisa de doido, né? Ele falou para mim que você ia estar aqui, que eu ia te encontrar. E aí eu falei para ela, eu queria e para quê? Eu falei, para orar por você. Eu posso fazer essa oração? Ela falou, pode. Eu falei, e ele me falou sobre o que era para orar. É porque você hoje já está muito angustiada. Quando eu falei isso, a irmã começou a chorar. Essa é a palavra de conhecimento. Alguém sabia que ela estava angustiada? Não. Ela podia estar até com um sorriso no rosto, mas o Senhor revelou algo que só ela sabia. E a palavra de conhecimento desmonta. Aí, minha filha, não tem mais nada. Aí pode orar, e aí? Aí eu orei, quando eu acabei, ela estava chorando, né? Chorou muito. E aí ela falou para mim que ela era afastada dos caminhos do Senhor. Aí falei para ela, né, voltar, e Deus foi me dando algumas palavras para falar para ela. E é maravilhoso. Tem um outro jovem que estava aqui, não está aqui, mas ele falou para mim no final que Deus falou para ele, gente, que é uma coisa bem surreal, porque Deus falou para ele que ele ia encontrar uma menina de cabelo azul, que não é uma coisa comum assim, né? Alguém de cabelo azul. E ele ficou procurando, e quando já estava terminando, a gente tinha até 2 horas para fazer isso. Ele entrou, estava vindo, passou por uma que tinha mecha, e o Espírito Santo falou para ele que não era aquela. E aí ele foi e falou, vou dar mais uma volta. Quando ele estava chegando na loja, ele viu uma menina de cabelo azul entrando na loja e ficou lá do lado de fora. Ele disse que o segurança ficou até olhando assim para ele, que esse cara deve estar maluco, né? E ele ficou do lado esperando a menina sair. E na folhinha dele estava cabelo azul e com depressão. Aí ele falou para ela, Deus falou para mim que eu ia te encontrar aqui. Ela já levou um susto. Ele falou, olha aqui no meu papel, menina de cabelo azul. Só que ele colocou o dedo em cima do depressão. Aí ele falou assim, você está bem? Ela, estou bem, mas você está bem mesmo? Está tudo bem? Ela falou assim, está tudo bem, tirando a minha depressão. Aí ele mostrou para ela, olha aqui, Deus falou para mim que eu ia te encontrar aqui. Vamos aplaudir ao Senhor? São muitas histórias, né? Foi muita coisa que a gente viveu. Só contar só mais uma, só porque mais... você tem que continuar de pregar. Aí outra menina tinha uma de cabelo que Deus tinha me mostrado de Chanel, cabelo preto, curtinho, em frente a uma outra loja também. Falei, Marcília, vamos lá, que tem a outra loja que eu tenho que ir lá. Aí descemos, ficamos lá, eu cheguei assim, eu chegando,
E aí eu falei, não está aqui ainda não. Gente, do nada veio do corredor assim, a moça de cabelo Chanel, apoiando a mãe dela, uma senhorinha bem idosa. Aí eu falei, ali, Marcília de cabelo Chanel preto. E aí eu fui falar, e Deus falou para mim que era para orar pelo marido dela, na folhinha aqui na sexta-feira. Aí eu fui, falei para ela e tudo, aí eu falei assim, mas Deus falou, eu vou orar por você, mas Deus falou que é para orar pelo seu marido. Seu marido precisa de oração? Ela, ele precisa muito. Então Deus é lindo, né? É isso. Amém. Aplauda de novo ao Senhor, porque Ele merece. Gente, nós poderíamos ficar falando, é tão maravilhoso. Como eu gostaria, eu estava aqui na vigília, quando o Senhor nos dá a oportunidade, e é uma responsabilidade ter um microfone na mão, à frente de uma congregação, de pessoas tão queridas como vocês. E eu aqui na vigília, eu falei, Senhor, me mostra o que falar. E eu falei, a gente pode falar de tanta coisa tão bom, né? A gente podia continuar falando de profecia. Ó, profecia, 3 partes: revelação, interpretação e aplicação. Vem para edificar, exortar e consolar. Tem muita coisa para a gente aprender do Senhor, para a gente mergulhar mais e mais. Eu não quero ficar de fora de nada disso. Mas aí o Senhor falou comigo, minha filha, mas fala para o meu povo que é hora também que precisa de conserto. Eu falei, não, Jesus, eu não quero falar disso não. Deixa eu falar de louvor. Eu gosto muito de falar de louvor, de adoração. Mas o Senhor falou, nesse tempo, eu te chamei para isso. E eu e o meu marido estamos na frente do Ministério de Casais, com uma equipe maravilhosa. Se você quiser fazer parte também, já fiz o meu merchandising, vem para a nossa equipe. E o Senhor começou a lembrar de mim mesmo. Há mais ou menos 8 anos, quando o Bernardo tinha acabado de nascer, eu sou cristã há mais de 20 anos. E sempre muito ativa na obra, sempre amando ao Senhor. Participei desse movimento de avivamento, como eu fui tocada, mexida, transformada. Mas há 8 anos atrás, a minha chama foi se apagando. A minha chama foi se apagando. E à tarde, eu mandava minha filha para a escola, o Bernardo ia dormir. E o que eu esperava para fazer era para esperar, naquela época nem tinha Netflix, ou se tinha, eu não tinha em casa. Mas era esperar o novo capítulo da série. Ou ver o que estava na sessão da tarde. Eu ia para a igreja e pensava assim, Senhor, será que acabou? Será que não tem mais? E aí eu fui caindo numa depressão, por fatores, a gente veio para cá. Aqui eu fiquei muito sozinha, a gente não tem família aqui. E eu me senti sozinha. E lá em Belo Horizonte eu trabalhava. Aqui eu tive que largar o meu trabalho, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. E eu optei por isso, foi uma decisão minha e do meu marido, ele ficar trabalhando, eu ficar com as crianças, para a gente conseguir que a nossa família fosse bem. Mas não foi uma decisão fácil. E eu pensava, eu vou ser feliz de novo na hora que eu voltar a trabalhar. Eu vou ser feliz de novo na hora disso. Tudo vai melhorar quando acontecer aquilo. E fiquei, mas achava que estava tudo bem. É isso mesmo. Fui entrando numa de crente normal. De crente normal. Até que um dia eu conheci algumas mulheres de oração que me tiraram deste lugar. Ei, aí não é o seu lugar. Sai deste lugar para você viver o que Deus tem para você. E o que Deus tem para nós é um avivamento. É participar desse avivamento. Eu não quero estar de fora. Eu não quero estar de fora desse avivamento. E hoje, gente, o cenário que nós encontramos hoje são de famílias destruídas.
Nós encontramos hoje um cenário de famílias totalmente desestabilizadas. E como isso dói o meu coração. A família, ela é a base da sociedade. Se as famílias forem destruídas, nós teremos uma nação destruída. E o casal é a base da família. Então nós temos a família, que é base da sociedade, e nós temos o casal, que é base da família. Se você chegar para mim hoje e falar, nossa, meu filho está me dando muito problema, eu vou falar assim, então vai olhar para dentro de você. Vai conversar com seu marido, porque os nossos filhos, eles são reflexos de nós. Salvo exceções, tá, gente? Nós temos muitas exceções. Então, nos casamentos, nós temos visto inversão de papéis. Inversão de papéis, não. Inversão de princípios. Porque papéis podem ser modificados, mas princípios não. Princípios são leis espirituais. E as leis, assim como a lei da gravidade. Eu posso gostar ou não, mas ela existe. Eu não tenho como fugir da lei da gravidade. Nós temos leis jurídicas, leis de trânsito, leis para tudo. E temos leis espirituais onde tem princípios. Então, os princípios do casamento são submissão e autoridade. A mulher submissa ao marido e o marido, autoridade da família. Se eu tenho uma inversão desses princípios, vai dar ruim. E agora eu fui carioca, né? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai dar certo. Não vai dar certo se eu tiver inversão, porque papéis podem ser modificados. Não me importa se você falar, mas na minha casa, quem faz o jantar é o meu marido. Eu vou ver, minha filha, você foi muito abençoada? Que coisa boa. Não tem problema, não. Na minha casa, o marido que arruma a casa. Gente, coisa boa, marido que arruma a casa. Pode continuar arrumando, né, amor? Lavar vasilha, né? Uma vasilhinha, eita Deus, né? Pode. Na minha casa, é a mulher que tem mais habilidade para cuidar das finanças. Sem problema. A mulher boa no Excel, faz planilha, paga tudo em dia, e a gente é uma equipe, não tem problema. Isso são papéis. Mas princípios não podem mudar. Desde que os princípios de submissão e de autoridade não sejam modificados, pode funcionar do jeito que for melhor para vocês. Mas o que a gente vê hoje, uma inversão de todos esses, a gente vê o pecado se instalando nas casas, nas famílias. Pecado de adultério, pecado de pornografia, violência e abuso psicológico e físico. Todo dia. Violência, abuso, violência emocional, humilhação. Todo dia. E eu não estou falando de fora não, porque a minha experiência é de dentro. Eu estou falando da igreja. Eu não estou falando do mundo. Eu estou falando da igreja. Gente, pornografia é pecado. A palavra do Senhor diz que muitas coisas são lícitas, mas nem outras nos convêm. Então eu vou dar um exemplo. Música secular. Às vezes é lícito, não convém, uma letra. Ok, você pode pensar sobre isso. Sobre o que vestir, o comprimento, é lícito, não convém. Você olha no espelho, o Espírito Santo fala com você. Mas tem coisa que é pecado. Tem coisa que é pecado, é abominação ao Senhor. Adultério é pecado. Pornografia é pecado. Violência é pecado. Abuso emocional é pecado. Não tem negociação com isso. E eu te faço uma pergunta. Vocês acham que aqueles homens e aquelas mulheres que deram início a esses avivamentos, eles estavam metidos nessas confusões? Eles estavam esperando o maior
expectativa da semana é a nova série da Netflix. Distraídos, todo mundo distraído. E aí, o que está acontecendo? Essa semana tem o lançamento do novo capítulo da série e tal. Nada contra, eu assisto filme, nós nos divertimos na nossa casa, mas essa não é a minha principal missão, o meu objetivo. Hoje pela manhã, Cássio falou sobre missão, sobre objetivo, para que nós somos chamados. Nós não fomos chamados para esperar a próxima série, nós não fomos chamados para esperar a próxima lançamento do sapato, da coleção. Tudo isso faz parte das nossas vidas, mas isso não é o principal. Nós não fomos chamados para estar no meio do pecado. E pastor, agora começou a ficar ruim essa palavra, estava melhor quando a gente estava falando dos dons, estava muito melhor. Mas meus irmãos, quando o Senhor colocou isso no meu coração, não foi para acusar, porque acusador é só Satanás. Não foi para julgar, porque a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos julgar a ninguém, mas foi para te dar a mão, assim como um dia alguém me deu a mão e falou: acorda, porque você não pode ficar de fora do que Deus vai fazer nessa nação. Então não é para acusar, para que você saia daqui triste, realmente não é para isso. É para te dizer que o Senhor te espera de braços abertos para uma mudança na sua vida. Pais e filhos. Falta de exemplo dos pais. Cássio falou isso também de manhã. As crianças, os jovens, são exemplos. Muitas vezes, hoje a minha filha tem 16 anos, ela já não é mais uma criança, mas ela já me fala assim: mãe, mas você faz isso também. A Bíblia fala que nós devemos inculcar a palavra do Senhor aos nossos filhos, ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar, e andando pelo caminho todo o tempo, no exemplo. Nós temos filhos que não obedecem aos pais. Desobediência, rebeldia, é o que ronda essa geração, infelizmente. Não obedecem aos pais, não respeitam. Isso eu falo na nossa época. Gente, se eu falasse com a minha mãe mais alto, só em um olhar eu até tremia. Não, perdeu-se isso. Não há respeito, não há mais obediência dos filhos aos pais. E a relação entre as pessoas, e aqui eu vou enfatizar a relação entre os irmãos, entre as pessoas do convívio. Falta de empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Está faltando a gente se colocar no lugar do nosso irmão. Porque é muito fácil a gente julgar o que é totalmente proibido. A única coisa que a gente pode julgar é profecia. As pessoas não. Falta de respeito. A gente pode não concordar às vezes, mas um respeito. Coisas básicas. Na sociedade, a corrupção, todo mundo fala: o país, a corrupção, os corruptos estão presos e tal. Mas e o jeitinho? E o furar a fila? E o não pagar, vou burlar isso? São coisas pequenas, são detalhes. Eu não quero ficar fora do avivamento por conta de um detalhe. Não quero mesmo. Mas a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
O Senhor espera que nós voltemos para Ele, porque Ele tem a solução. Casais, Mateus 7 diz assim: aquele que construir a sua casa sobre a areia, o que vai acontecer? O primeiro vento que vier, vai jogar tudo pelo chão. Mas se você constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir vento. A gente vai ser igual a palmeira, enverga, mas não cai. Joga para cá, joga para lá. Mas você não vai cair. A sua casa não vai desmoronar. E quem é a rocha? Jesus, o nosso Cristo. Em João diz assim, João 14, 21. Aquele que me ama, Jesus dizendo, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então, se nós amamos ao Senhor, se nós queremos construir a nossa casa, a nossa família na rocha, nós temos que guardar os seus mandamentos. Onde estão os mandamentos do Senhor? Na palavra. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando em cima de versículos da palavra. Não é do que eu acho, do que eu gosto. Eu posso até falar, porque eu digo que às vezes num sermão, numa pregação, nós temos a palavra, que é um princípio que é imutável. Nós temos testemunhos, igual eu chamei a pastora Aline, o testemunho edifica. É muito edificante a gente ouvir um testemunho desse, falar, poxa, na próxima eu quero ir. E tem a minha experiência pessoal. Essa daí é minha. Você ouve, se te servir, ótimo, se não servir, você joga fora, porque é só experiência pessoal. Mas isso aqui são mandamentos. Os mandamentos que estão na palavra não mudam, tem que ser seguidos, tem que ser seguidos. Pais e filhos, Malaquias 4:6 diz assim: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é o desejo de Deus. Converter os corações, mudar a direção, mudar a rota. Se você está precisando de que, Senhor, eu preciso de um novo relacionamento com os meus filhos, comece a orar essa palavra, porque eu já orei muito. Gente, ser mãe de adolescente, pai de adolescente não é fácil, não. Não é fácil. Nessa geração, é um desafio. É um desafio porque é completamente diferente do que nós vivemos. Completamente. Vocês que são jovens, que estão ouvindo aqui, vocês se identificam, é completamente diferente. Eles têm na mão deles o mundo inteiro. Eu lembro quando nós éramos adolescentes, estávamos nessa época do mover do avivamento, e a gente falava sexta-feira à noite, o que nós vamos fazer? Tinha assim um filme, uma sorveteria, né, um shopping, muito assim. Hoje, eles têm tudo, eles nem querem sair, porque tem tudo ali nas mãos. Se deixar, fica o dia todo, né? O dia todo. É um desafio para a gente, é um desafio. Então eu falo, Senhor, converte o coração da minha filha ao meu, e converte o meu coração ao da minha filha, porque ela está vivendo numa época que coisas que eu não sei, e ela também só viveu nessa, não sabe, e nós precisamos converter os corações e das pessoas. Em Mateus 5:23 diz assim: se você se lembrar que o seu irmão tem algo contra ti, enquanto você for ofertar, você vai primeiro, você se reconcilia com ele, você dá um jeito de resolver a situação e depois você volta. Foi Jesus que falou isso lá no Sermão da Montanha, isso é muito forte. Nem é se você tem contra, não, é se o seu irmão, mas se você também tem, volta e resolve. Quantas e quantas pessoas não falam umas com as outras? Na família, no trabalho, na igreja. Não falam e não querem acordo, não querem arrepender, não quer conversão, não querem. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Abra sua Bíblia em Romanos, esse aqui vale a pena a gente ler, Romanos 12.
Romanos 12, a partir do versículo 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, aleluia. Aplauda o Senhor por essa palavra. Senhor, é essa conduta que o nosso Deus espera de nós. É essa conduta. E vendo isso tudo, gente, de conserto, que não é uma palavra de acusação, mas é uma palavra para nós olharmos para dentro de nós, porque em graus diferentes todos nós precisamos diariamente sondarmos, examinarmos a nós mesmos, para que o avivamento flua, para que nós não sejamos canos entupidos para a glória de Deus. E diante disso tudo, o que o Senhor deseja de nós? Ele deseja santidade. Não existe avivamento sem santidade. Repito, não existe avivamento sem santidade. Não combina. Santidade é diferente de religiosidade. Religião é algo que nós homens criamos para que a gente consiga viver bem. Nós nos separamos em grupos, uns são batistas, outros são pentecostais, metodistas e por aí vai. Ok, válido. Santidade é outra coisa. Santidade tem a ver com o DNA de Deus. Semana passada a pastora Marcília falou sobre paternidade. Nós temos um pai. Diante talvez de um furacão todo que você está vivendo, você até se esquece que você tem um pai. E se você tem um pai, você tem as características do seu pai. Eu estou ali vendo ali atrás, me chamar a atenção. Olha que gracinha, pode olhar para trás o Moisés com a filhinha dele? A Bia. A Bia é a cara do Moisés. Meu Deus, a Aline. A Aline só emprestou a barriga. É a cara do pai. E por que a gente não vai ser a cara de Deus? A palavra do Senhor diz assim: sede santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo. A santidade está no DNA do nosso Pai. Então nós também devemos e podemos ser santos. O que é santo? É separado. Não é religioso. O Senhor não está atrás de pessoas religiosas que cumprem rituais.
Todos os domingos eu vou à igreja, eu sento, eu gosto de sentar mais nesse lugar, porque eu também tenho um lugar preferido, cada um tem, eu gosto de sentar aqui, eu converso com uma pessoa, eu entrego a minha oferta, eu cumpro os meus deveres, eu até participo de algum ministério, tudo. Não, o Senhor não quer isso da gente, isso é religiosidade. E aí eu digo, eu sou um cristão, mas tudo que eu disse lá atrás, do pecado, da falta de intimidade, de uma vida distraída, não sei onde sou, onde estou, o que estou fazendo. Não, aí é só religião. Deus não é católico, Deus não é cristão, Deus não é crente, Deus é Deus. E Deus é santo. E Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Só isso. Jeremias 8:22 diz assim: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Esse tem sido o clamor do meu coração. Senhor, onde está a cura? A cura do povo. Tantas pessoas feridas, machucadas pela própria igreja, pela própria família, ou por esse mundo que é mau. Mas eu te digo, nessa tarde, a cura para você, a cura, a perdão. Não há nada que pode te separar do amor de Deus. Falei, Senhor, de novo eu vou falar a mesma coisa? Falei, Senhor, eu quero mudar. Não, é a mesma coisa. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem os anjos, nem potestades, nada. Nem o pecado, nada. A Bíblia fala, se confessarmos uns aos outros, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus, que já pagou o preço. Nós só precisamos sair deste lugar que não é seu. A palavra do Senhor diz sobre um filho pródigo. Um filho que tinha tudo na casa do pai, mas um dia ele resolveu ir embora. Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. E ele vai andando e ele se envolve com tudo, ele gasta a herança que o pai dele adiantou para ele. E ele anda por caminhos tortuosos e de repente ele cai em si. Opa, eu estou comendo com os porcos. Gente, viver no pecado é comer com os porcos. O Senhor não quer isso para a gente. Não é isso que o Senhor tem para a igreja dele, para a noiva. A noiva imaculada, santa. Nós somos essa noiva. Você tem uma identidade de filho. Lá na sua carteira, as crianças, glória a Deus, aprendem isso aqui desde pequena. Eles ganham até identidade de filho de Deus. Você tem o DNA do seu pai. Então, sai desse lugar. Sai desse lugar. O lugar de pecado não é o lugar da igreja. O lugar da confusão, da dissensão, da fofoca, da falação. Nós precisamos parar de perder tempo com pequenas coisas enquanto tem um avivamento acontecendo. Não sei quem ficou sabendo, mas em Orlando, ontem, mais de 60 mil pessoas, eu não sei mais o número exato, estavam reunidas num estádio, adorando a Deus de 10 da manhã até 10 da noite. Várias e várias autoridades de igrejas, líderes religiosos de todas as denominações, pessoas que foram para nós ícones, tinha Benny Hinn, Bill Johnson, Jesus Culture, pastor André Valadão, nossos pastores estavam lá, reunidos, como igreja do Senhor e falando, Senhor, faz de novo, Senhor, acende de novo essa chama, Senhor, acende de novo essa chama, se arrependendo, palavras de arrependimento,
Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, sim, eu ouvirei dos céus. Ele não é um Deus com as mãos encolhidas ou com os ouvidos surdos para não nos ouvir. Ele é um Deus real que quer transformar a nossa vida. E a palavra de Deus diz que pela bondade de Deus, Ele nos conduz ao arrependimento. Meu irmão, você só precisa querer. Porque até ser conduzido ao arrependimento é Ele que faz. Pela bondade dEle. O único inimigo da igreja não é nem Satanás, porque ele é um derrotado. É o próprio homem. Quando a gente não quer, não tem jeito. Mas nós somos uma igreja que quer. Nós queremos. Você não está aqui nesse domingo à tarde porque você não quer. Eu sei que você quer. Então, para finalizarmos, fique de pé. Eu gostaria de dizer que você não está sozinho. Nós somos uma igreja. Nós somos um corpo. Nós, como igreja, profetizando as nações, precisamos funcionar como um corpo. Precisamos nos ajudar. Se você está precisando de ajuda, pede socorro. Pede socorro. Mas não fica para trás, não. Não fica para trás. Porque nós vamos caminhar rumo a esse avivamento. Nós vamos viver coisas sobrenaturais. Já se prepare. Essa conferência Mergulhados vai marcar a história da nossa igreja. Essa conferência vai mudar a história da nossa igreja. Não fique de fora. Não fique de fora, porque o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. E você precisa estar junto conosco. E quando o Senhor me deu essa palavra, Senhor, passa por mim primeiro. Som do meu coração. Stephanie, louvor, sobem por favor. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas aqui na igreja nós temos alguns cursos. Nós temos Casados para Sempre, nós temos Mulher Única, Homem ao Máximo. Nós temos o Forte de Oração, que é um culto de oração toda sexta-feira. As reuniões. Se você precisa de um aconselhamento, nós temos uma equipe pastoral. Mas não fica para trás, não. Não fica para trás, não. E nós só somos canais. Se não for eu, vai ser outro. A obra do Senhor não vai parar por minha causa. Mas você precisa prosseguir. Você precisa prosseguir. Você precisa prosseguir. E quem faz é o Senhor. Quem faz é o Espírito Santo. Você no seu quarto. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo é aquele que transforma todas as coisas. O Espírito Santo foi que me tirou daquela condição que eu estava. Quando eu não acreditava mais, eu falava, Senhor, acabou, não tem mais. Foi ali no quarto com o Espírito Santo, falando para Ele tudo o que me acontecia, contando para Ele, Espírito Santo, eu estou assim. Me falaram isso, me fizeram aquilo. Me ajuda. E o Espírito Santo me ajudava. A cada dia o Espírito Santo me sustentava. A palavra dele me fortalecia. E a palavra dele foi se tornando viva na minha vida. E eu fui sendo alimentada. E o Senhor, na sua bondade, foi mandando pessoas. Ei, não fica assim não. Vem cá. Não, vamos caminhar junto. Não, vamos para o culto. Não, não desanima não. Aí de repente você ouve uma música. Aí de repente alguém manda um vídeo. Aí de repente você está no carro e alguém te entrega um folheto, te dá uma palavra de conhecimento do nada. Porque o Senhor envia, porque o Senhor te ama. O Senhor te ama. Ele é o seu Pai e Ele te ama.